Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. Lucas 22, do versículo de número 39 ao versículo de número 46. Esse é o texto da nossa exposição nessa noite. E a mensagem de Deus para os nossos corações nessa noite é sobre a abnegação de Cristo em nossas vidas, nós que somos cristãos. Lucas capítulo 22, do versículo 39 a 46. À medida que você for encontrando, fique de pé, em reverência à palavra de Deus, aqueles que puderem. O título da nossa mensagem é a abnegação de Cristo em nossas vidas. Diz assim o texto sagrado, Lucas 22, do 39 ao 46. E saindo Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. E por sua vez se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. A igreja pode se assentar nesse momento. Irmãos, nós iremos falar sobre a abnegação. Esta é uma palavra que não está na Bíblia. Se você procurar de Gênesis e Apocalipse, não existe essa palavra abnegação na Bíblia. Porém, existe o conceito, a ideia de abnegação. A ideia de abnegação é negar a minha vontade. É não fazer a minha vontade, mas fazer a vontade de outro. A vida cristã, irmãos, é um chamado à renúncia. Quando refletimos sobre o que ouvimos de Cristo e o que Jesus nos chama a viver, Ele nos chama ao ato da abnegação, a negar a nossa vontade, para que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vida. Deus, Ele nos chama em Cristo a negar a sua vontade, porque o interesse de Deus na sua vida, meu irmão e minha irmã, nessa noite, é que a vontade dEle transborde em você, que a vontade dEle encha você, seja o desejo do seu coração, seja o desejo da sua vida. Jesus, certa vez, quando se aproximou até ele uma série de discípulos, querendo segui-lo, querendo seguir as suas pisaduras, entrar no discipulado, Jesus disse o seguinte para eles: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, não tenha a sua vontade como prioridade, tenha a vontade de Deus. E ao você tomar, ao tomar a vontade de Deus sobre a sua vida, você toma uma cruz. E aí ele diz: siga-me. Ou seja, siga as minhas pisaduras, me imite. Irmãos, quem quer viver a vida cristã em profundidade, em intimidade com Deus, deve exercitar a abnegação. Se quisermos de fato viver a vida de Cristo, precisamos aprender o que isso significa. E o meu desejo nessa noite é que você, ao ouvir essa mensagem, possa entender, à luz de Cristo Jesus, o que significa negar a sua vontade, para que a vontade de Deus prevaleça sobre a sua vida. Jesus, Ele quer que conheçamos essa virtude, uma virtude que o Espírito Santo de Deus gera em nós, gera em você. Porque naturalmente a sua vontade é a sua vontade. O que está no trono do seu coração, reinando sobre a sua vida, é o seu querer, é aquilo que você quer. Mas quando o Espírito Santo, então, toma o controle de nossa vida, senta no trono do nosso coração, aí é a vontade de Deus, irmãos, que prevalece. Irmãos, a abnegação testemunha que de fato estamos cheios do Espírito Santo, e não de nós mesmos, É um chamado ao esvaziamento.
É um chamado a dizer, não é a minha vontade que prevalece. Às vezes, quando estou aconselhando casais que estão passando por dificuldades no relacionamento conjugal, é muito comum você perceber que uma das partes, ou as duas, estão com a razão. Uma diz, olha, está acontecendo isso porque eu estou certo e ele está errado, e vice-versa. E então, a vontade que deve prevalecer na cabeça de cada um é a sua vontade. E aí, irmãos, a gente nunca consegue chegar a uma solução quando a situação está nesse nível. A gente só consegue chegar a uma situação quando não é a minha vontade nem a vontade do meu cônjuge, mas a vontade do meu Deus, que está reinando dentro do casamento. Irmãos, nós somos chamados a negar a nossa vontade. E aqui nessa passagem que lemos, nós vemos isso de uma forma extraordinária. Irmãos, nessa passagem, nós lemos, nós percebemos aqui que Jesus, ele está ali no momento crítico com os seus discípulos. Esse é o momento que precede a vinda de Judas com aqueles soldados romanos para levarem Jesus preso, e dali em diante começar o sacrifício, a morte, a paixão de Cristo Jesus. Judas se aproximava para entregar Jesus aos soldados, como ele havia vendido o seu coração e a sua alma por 30 moedas de prata. Agora chegou a hora dele executar o seu plano, entregar o Messias, entregar o Cristo. Jesus sabia muito bem disso. E Jesus, percebendo que o traidor já se aproximava, qual foi a atitude de Jesus? Se retirar para orar. Diz o texto sagrado que Jesus vai até um monte, chamado Monte das Oliveiras. Nesse monte havia ali um jardim chamado Jardim do Getsemane. O jardim onde Jesus foi e era de costume dele ir ali orar todas as vezes que o seu coração estava aflito, angustiado por alguma coisa que ele tinha que fazer. Judas se aproximava e estava Jesus ali, levando os seus discípulos para orar. Fica bem claro para nós aqui que o interesse de Jesus em dizer aos seus discípulos que eles deveriam orar é porque eles seriam provados naquele momento, quando Judas aparecesse então para levar o mestre. Quando olhamos mais um pouco adiante nessa história, de fato, os discípulos ainda não estavam preparados para a grande prova que estava diante deles. Quando Judas chega com aquela turba para prender a Jesus, Pedro pega a sua espada, vai lá e tenta acertar o pescoço do soldado, erra e acerta a orelha. Arranca a orelha daquele soldado. Querendo resolver as situações na base da espada. E Jesus diz, não é com a espada que se resolve isso. Apontando que Pedro não estava preparado, que Pedro não orou como deveria ter orado para enfrentar aquele grande momento. Quando Jesus está com seus joelhos dobrados lá no jardim do Getsemane e fala com o Pai, ele diz algo que é o texto central da nossa mensagem nessa noite. Observe na sua Bíblia, no versículo 42. Ele diz assim, Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, o cálice da ira de Deus que ele beberia. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. A oração de Jesus é uma oração de esvaziamento. É uma oração que pede, Senhor, que seja sempre e em todo momento a tua vontade acima de tudo. E Jesus clama então, Pai, faça-se em mim a tua vontade. Com isso, nós aprendemos aqui muita coisa acerca da abnegação. Primeiramente, irmãos, a abnegação que Cristo nos ensina é uma atitude que deve ser buscada em oração. Em outras palavras, fazer com que a vontade de Deus prevaleça na sua vida, no seu coração, no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, deve estar acompanhada da oração. Porque você naturalmente não vai conseguir experimentar a vontade de Deus em profundidade, em intimidade, na sua vida. Você não vai esvaziar o seu querer se você não orar. Após terminar a ceia com os seus discípulos, Jesus então vai até esse monte, o Monte das Oliveiras, e ali ele ordena aos seus discípulos que orem. Observe no versículo 39 e 40 que ele diz o seguinte, saindo Jesus foi, como de costume, ao lugar que ele costumava ir para orar, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Qual é a recomendação de Cristo Jesus? Orem, falem com Deus, tenham comunhão com Deus, para que a vontade de Deus esteja em vocês e não a vontade da carne.
Quando Pedro tenta matar aquele soldado romano com a sua espada e arranca a orelha dele, irmãos, estava claro de que não era a vontade de Deus que estava reinando no coração de Pedro, que era o Pedro, né, impulsivo, o Pedro sanguíneo que estava agindo ali na carne. Irmãos, a abnegação, negar a minha vontade para que a vontade de Deus seja feita em mim, requer que você ore, que você dedique tempo pedindo ao Senhor: Senhor, não deixe que minha vontade prevaleça, Senhor, esvazie a minha vontade para que seja a tua vontade em mim. Irmãos, o grande teste haveria de acontecer sobre a vida dos seus discípulos. Diante do sofrimento por causa da vontade de Deus que estava diante de si, Jesus orou. Ele foi orar. Em outra passagem paralela a essa nos evangelhos, diz que ele levou consigo Pedro, Tiago e João. Levou 3 dos seus discípulos para orarem ali no momento mais íntimo, pedindo ao Senhor: Senhor, faça-se a tua vontade. Senhor, não me deixas ser tentado a querer executar o que eu quero, o que os homens querem, mas que seja a tua vontade sobre mim. Jesus contemplava, irmãos, o grande sofrimento que estava reservado para ele. E não pense você que era o sofrimento daquelas dores que ele sofreria no seu corpo, ou na sua cabeça, quando aquela coroa de espinha fosse colocada. Não, era a dor do afastamento de Deus, como ele clama na cruz e diz: Deus meu, por que me desamparaste? E Deus poderia responder: eu desamparei você, porque você carrega os pecados dos meus eleitos, da minha igreja, o seu e os meus pecados. Irmãos, a vontade de Deus para nós está revelada em Cristo Jesus. Pastor, quando eu me esvazio, o que é que deve encher a minha vida? Jesus. Você foi chamado para encher a sua vida de Cristo Jesus, para colocar a sua vontade de lado e fazer com que a vontade de Cristo prevaleça em você em todas as áreas da sua vida. O cristão, ele pensa, ele quer, ele deseja no seu coração que seja a vontade de Cristo nos seus sentimentos, nas suas vontades, nas suas atitudes, que seja a vontade de Cristo a nortear os seus relacionamentos. É isso que um cristão de verdade deseja. Contudo, irmãos, viver a vida de Cristo não é tão simples assim. É como a Adassa cantou nessa noite aqui, né? É uma guerra contra o Espírito. Eu sei o que é que eu devo fazer. Eu sei o bem que eu devo buscar. Mas existe dentro de mim uma força operando no caminho contrário. Uma força que não me deixa viver aquilo que eu sei que eu devo viver. E é uma guerra espiritual onde a carne milita contra o Espírito. Irmãos, não é tão simples assim. Muitas vezes relutamos em fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. Quantas vezes, né, irmãos? Sabemos que deveríamos pagar com o bem, não nos vingar. Mas quando pisam no nosso calo, quando nos fazem o mal, o primeiro desejo que vem em nós é retribuir com a vingança. A ira toma conta de nós e o nosso desejo é ver o outro sofrendo, é ver o outro sangrando, é ver o outro entristecido. Irmãos, a carne caminha nessa direção, mas nós precisamos fazer a carne cessar, negar a nossa vontade e fazer com que a vontade do Espírito nos encha. A abnegação de Cristo Jesus, que Cristo nos ensina, é essa. Agora, você não conseguirá isso se você não orar. Se você não buscar a comunhão com Deus, está pedindo mais graça de Deus sobre a sua vida. Você vai ser débil, fraco. Você não vai conseguir fazer muita coisa, ou quase nada. Irmãos, outras vezes nosso orgulho impede de servir os nossos irmãos. Nós olhamos no espelho e dizemos: eu sou bom demais para servir a ele ou a ela. Eu tenho uma posição muito boa para servir a ele ou a ela. E o orgulho nos impede de fazer a vontade de Deus, porque não somos servos. Eu acho lindo, irmãos, a descrição que Paulo faz do esvaziamento de Cristo, a kenosis de Cristo. Lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, Paulo vai dizer que Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Ele abriu mão da sua glória. Irmãos, ele não teve como desejo principal mostrar a sua glória. Ele veio aqui vazio da sua glória, como um servo, morreu morte de cruz por você e por mim, para nos mostrar o que é que nós precisamos fazer todos os dias: ser servos. Ser servos. Mas para ser servo é preciso negar a nossa vontade.
Para ser servo é preciso aprender a abnegação de Cristo Jesus e dizer: Senhor, não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. Irmãos, precisamos orar para que a abnegação de Cristo esteja em nós, para que não seja o nosso querer, mas o dele sobre as nossas vidas. Talvez você chegou aqui, incomodado consigo mesmo, consigo mesma, porque você percebeu que a sua vontade não prevaleceu naquela situação. Porque o que você desejava não era bem o que aconteceu, e isso causa angústia, sofrimento, frustração. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: você não foi chamado para estabelecer e concretizar a sua vontade. Você foi chamado e chamada para concretizar e estabelecer a vontade de Deus. A sua comida e a sua bebida deve ser a vontade de Deus. Como Cristo Jesus assim disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me chamou. E quem foi que chamou Jesus? Deus. E quem foi que nos chamou? Jesus. Fazer a vontade de Deus na nossa vida. Isso nos entristece, irmãos. Isso muitas vezes nos deixa abatido, porque a gente sabe que aos olhos do mundo, tomar a vontade de Deus, muitas e muitas vezes não vai ter vantagem para a gente. A gente não vai ter vantagem. A gente não vai ganhar o melhor cargo no trabalho. A gente não vai ter mais dinheiro. As pessoas não vão aplaudir a gente, não vão dar tapinha nas costas da gente. Irmãos, fazer a vontade de Deus é caminhar na contramão do mundo. Mas saiba de uma coisa: fazer a vontade de Deus é o que agrada a Deus. É o que agrada aquele que nos chamou, aquele que deu a vida por nós. É fazer a vontade dele e não a minha vontade. Precisamos orar, irmãos, mais para que a vontade de Cristo prevaleça. Prevaleça. Em comunhão com Deus é que encontraremos forças para abrir mão de nossas vontades, do nosso querer, dos nossos privilégios, das nossas posições, para que a vontade de Deus seja feita. Deus está à disposição de quem ora pela vontade dEle, e esse texto deixa claro para nós. Jesus diz aos discípulos: olhe, não fiquem aí a cochilar, nem fiquem abatidos, vão orar, para que não seja a carne a dominar vocês diante do que vai acontecer, mas que seja a vontade do Pai, para que vocês entendam o que está acontecendo sobre mim, e vai acontecer sobre a vida de vocês. Irmãos, é Deus que nos capacita a viver a abnegação de Cristo. E aqui, a primeira coisa que aprendemos nessa passagem é que a abnegação de Cristo é uma atitude que precisamos buscar com oração. Com oração. Você foi chamado para ser um cristão e uma cristã verdadeiro, que vive a vida de Cristo Jesus. A abnegação deve estar em você, mas não se esqueça: você não vai vivenciá-la no poder do Espírito Santo se você não orar. Se você gastar mais tempo assistindo vídeo no YouTube do que orando, em comunhão com Deus. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ficar de joelho o tempo todo. Eu estou lhe dizendo que sua consciência precisa estar mais alerta, acordada diante de Deus. Observando o que está acontecendo na sua vida e sabendo que nada está acontecendo por acaso. Que Deus está com você. Que Deus está na sua companhia, e você pode falar com Ele a qualquer momento, no trabalho, em casa, na conversa, no ônibus, no Uber, onde você estiver. Irmãos, orai sem cessar, é isso que Paulo diz, Ore, para que a abnegação chegue na sua vida. Agora deixa eu fazer aqui um parênteses para vocês. Os maiores testes que a gente tem com relação à prática da abnegação vem de forma inesperada. Vem de forma inesperada. O que é diferente do que estava acontecendo com os discípulos ali no Monte das Oliveiras. Jesus, irmãos, por aproximadamente 3 anos, havia ensinado aos seus discípulos que ele deveria ser morto, levado a Jerusalém, seria humilhado diante dos anciãos, dos líderes, dos escribas e fariseus. Os discípulos ouviram, irmãos, isso mais do que tudo. Eles não deveriam ser pegos de surpresa com aquilo que iria acontecer, mas foram. Irmãos, os maiores testes na nossa vida de abnegação acontecerá num momento inesperado.
quando você vai perceber que dentro de você vai aparecer uma força, um desejo tão grande que sua vontade se estabeleça, e naquela hora o Espírito Santo vai dizer a você: minha filha, meu filho, não é a sua vontade, mas é a vontade do Pai. E se você não tiver em oração e comunhão com Deus, isso não vai estabelecer. Isso não vai se estabelecer. Vai se estabelecer a guerra, a confusão, a discórdia, a contenda. Negue a sua vontade, meu irmão. Aprenda a abnegação de Cristo. Em segundo lugar, esse texto ainda nos mostra que a abnegação que Cristo nos ensina, irmãos, é uma entrega total. Uma entrega total à vontade de Deus. Total. É uma entrega onde eu digo: Senhor, não é a minha vontade, Senhor, mas é a tua, que eu sei o que é que tu queres para mim. No versículo 42, observe aí. Jesus ora assim, versículo 42: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Essa oração, a gente precisa entender, não é um conflito entre a vontade de Jesus e a vontade de Deus. Jesus não está dizendo o seguinte: Pai, eu quero fazer uma vontade diferente da tua, mas como tu queres, então que prevaleça a tua. Não, ele não está dizendo isso. O que Jesus está orando aqui é simplesmente pedindo para que a vontade de Deus esteja acima de tudo, inclusive de sua vida, inclusive das dores que ele sofreria ali na cruz, inclusive da solidão, da ira de Deus que viria sobre a vida dele. Irmãos, Cristo reconhece que a vontade que deve prevalecer não é a dele. Em todo o seu ministério, Jesus sempre colocou a vontade do Pai acima de todas as coisas. Quando os seus discípulos, certa vez, trouxeram para ele, os seus discípulos, lá no poço de Sicá, quando ele encontra, então, a mulher samaritana, os discípulos trazem para ele comida, porque ele estava esfomeado, estava com sede. Os discípulos vêm com pão, chegam perto de Jesus e diz: Mestre, está aqui a comida. Sabe o que é que ele diz, irmãos? Diz assim, João 4,34: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, o meu maior propósito, mais do que a comida e a bebida, mais importante do que tais elementos que servem para a minha subsistência, é a vontade do meu Pai, porque a minha existência consiste na vontade do Pai, o meu viver só tem sentido porque a vontade do Pai está em mim. Eu imagino os discípulos estranhando tudo isso, mas Jesus estava falando da sua própria existência, do seu ser. O que é que somos sem a vontade de Deus na nossa vida, irmãos? O que é que somos? O que é alguém que tem muito dinheiro, posição social, reconhecimento e tudo mais, se não tem Cristo na vida dele? O que é que ele é? Ele não é nada. Jesus simplesmente está dizendo: a minha existência, a minha subsistência está na vontade do meu Pai, porque não só de pão viverá o homem, mas a palavra que sai da boca de Deus. Perceba, irmãos, como a vontade de Deus está acima de tudo na vida de Cristo. E é por isso que ele ora: não seja a minha vontade. Uma oração de negação da sua vida, para que a vontade de Deus seja estabelecida. Senhor, minha vida está nas tuas mãos, fazes conforme tu queres. Envia o teu cálice, envia a tua ira sobre mim, diz Jesus. Como alguém, irmãos, pode ser discípulo de Cristo? Como é que você e eu podemos ser discípulos de Cristo? Se a vontade, irmãos, que prevalece em nós é uma vontade acima da vontade do Pai. Como eu posso seguir as pisaduras do meu mestre, do meu Senhor, se todas as vezes que eu tenho que tomar decisões, é a minha vontade e o meu querer que prevalece, não a vontade do Pai? Estamos sempre advogando a nosso favor, estamos sempre lutando para que a minha vontade seja estabelecida. Hoje muitas pessoas querem viver, irmãos, para fazer os seus desejos carnais. E querem, junto com isso, também fazer os desejos de Deus. Como diz popularmente, é um crente Raimundo que está com um pé na igreja, na vontade de Deus, mas também quer estar com um pé no mundo. Esses irmãos se prostram diante de Deus no domingo, adoram a Ele,
cantam a Ele, oram a Ele no domingo, mas passam a semana todinha servindo ao próprio ego e a mamon. E a mamon. Isso fica claro nas suas escolhas, porque as nossas escolhas revelam quem é o nosso Deus, a quem nós servimos. Irmãos, nossa vida não pode estar prostrada diante de Deus e servindo a Deus apenas no domingo, mas durante toda a nossa vida, durante toda a nossa existência. Para que isso aconteça é preciso que a minha vontade seja negada. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue a sua vontade, escute a voz de Deus, deixe o Espírito Santo falar de forma audível ao seu coração, para que você entenda o quanto você precisa se esvaziar, para que você conheça de fato a abnegação de Cristo Jesus. Irmãos, a negação de Cristo Jesus, a negação da própria vontade de Cristo em nós, nos leva a um esvaziamento diário dos nossos desejos, a fim de que a vontade de Deus prevaleça. Para que a vontade de Deus prevaleça em nós. Eu lembro que lá em Macaparana, ainda jovem, eu aprendi uma frase que eu carrego comigo ainda hoje. Aqueles que foram responsáveis pelo meu discipulado lá naquela igreja, diziam sempre a mim o seguinte: olha, Léo, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, não vai ser a sua vontade que prevalece, nem vai ser a vontade das pessoas que prevalece, mas vai ser a vontade de Deus. E se você estiver lá, você vai estar no melhor lugar que alguém pode estar. Como disse Jesus, bem-aventurado aqueles que são perseguidos, que sofrem por minha causa. Não são infelizes, são felizes aqueles que estão no centro da vontade do Pai. Como disse Paulo lá em Romanos 12, capítulo 2, Paulo diz assim que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Esvaziar o meu ego, esvaziar a minha vontade para que a vontade de Deus seja feita em mim não é algo ruim. Não é tomar prejuízo, irmãos, pelo contrário, é viver no lucro, porque Deus pode olhar para mim, e Ele se agrada da minha vida, Ele se agrada da sua vida, e não há nada tão maravilhoso para nós, do que saber que o nosso Deus se agrada das nossas vidas. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, isso não quer dizer que as pessoas vão se agradar da sua vida, que o seu marido vai se agradar da sua vida. Para você que é cristão de verdade, isso é o mais importante. Escute bem. Que a voz de Deus fale ao seu coração. Isso é o mais importante. Deus se agradar de você. Não deixe o teu coração te iludir, fazendo acreditar que o melhor para você é exatamente essa posição que você almeja que esteja na sua vida e que aconteça. Os caminhos do coração, irmãos, nos levam para distante da vontade de Deus. Como disse Salomão lá nos Provérbios, irmãos, todo caminho aos olhos dos homens, para eles, o coração se agradou, é bom. Só que o profeta diz que o coração do homem é enganoso. É enganoso. Para o homem, seus próprios caminhos são os melhores caminhos. Os planos e projetos que a gente faz são os melhores planos e projetos. Mas Jesus não chama a viver assim. Jesus não nos chama a viver assim. Jesus nos chama a esvaziar a nossa vontade para que a vontade do Pai prevaleça em nós. Negue as vontades do seu coração e busque a vontade do Pai para você. É o melhor para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para os seus relacionamentos. Assim você conhecerá de fato o que significa a abnegação de Cristo Jesus. Ou será que você vai continuar ouvindo e não conhecendo? Hoje pela manhã nós estamos estudando lá o livro do J.I. Packer, Conhecimento de Deus, e hoje de manhã tocamos no centro da coisa. O que é de fato conhecer a Deus? E vimos que conhecer a Deus, irmãos, não é saber sobre Deus. Não é saber, não basta você saber. Não basta chegar aqui no domingo e poder dizer depois para outra pessoa que você ouviu do pastor. Não basta, isso não basta. O que eu e você precisamos é ter experiência com aquilo que o pastor está falando. É saber o peso que é negar a minha vontade. É saber o que significa sofrer pela causa de Deus.
está no mundo de trevas, irmãos, e tem todo mundo em oposição a você. E você dizer, eu sei o que significa a vontade de Deus em mim. Não se iluda, não se convença que está bom para você vir aos domingos aqui e ouvir uma mensagem. Não se convença disso. Porque você vai viver uma vida medíocre, superficial. Viva isso. E eu vou ser bem específico para você. Amanhã você vai precisar conhecer isso. Amanhã, ou quem sabe, hoje à noite, quando chegar em casa. Conhecer o que significa a abnegação de Cristo Jesus. Às vezes, eu saio da igreja e não demoro muito para perceber que tudo que eu preguei entrou aqui e saiu aqui. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas sabem, mas não experimentam. Pensam que conheceram, mas não conheceram. Suas vidas continuam as mesmas. As mesmas. Eu sei também, e graças a Deus que Deus me consola nisso, que essa não é uma obra minha. Eu não tenho condições de quebrar o coração de vocês. Eu não tenho condições de mudar o coração de vocês. Não tenho. É o Espírito Santo de Deus quem faz isso. Então, não apenas saiba o que o pastor está pregando, viva. Queira amanhã mergulhar nesse conhecimento, sentir na sua pele o que significa abnegação de verdade e o que significa estar no centro da vontade de Deus. Você vai derramar algumas lágrimas, mas serão lágrimas de maturidade e amadurecimento, que vão dizer bem assim, você vai entender que elas precisam ser derramadas para que você esteja mais junto de Deus. Ore. Vimos aqui, irmãos, que a abnegação nos ensina, que Jesus nos ensina, deve ser buscada primeiramente em oração, com oração. E é uma entrega total à vontade do Pai. É aquele conflito que aparece e você diz, quem prevalece? Quem ganha? Quem é que está no controle de tudo? A minha vontade ou a vontade dele ou dela? A vontade do Pai. A vontade do Pai. Eu ainda faço outra observação aqui. Cuidado. Porque a abnegação pela vontade do outro é idolatria, viu? Negar para que a vontade do outro, a sua vontade para que a do outro prevaleça é idolatria. Esse é o lugar, o outro está tomando o lugar de Deus. Você não foi chamado para negar a sua vontade para que a vontade do outro prevaleça, mas para que a vontade de Deus prevaleça. Nenhum relacionamento pode, irmãos, ser agradável a Deus se o que prevalece é a vontade de um menino mimado ou de uma moça mimada. O relacionamento saudável diante de Deus é onde a vontade dele prevalece sobre os dois. Então, não cometa idolatria também. Por fim, o texto aqui ainda nos mostra algo extremamente maravilhoso, que a gente precisa aprender acerca da abnegação. A abnegação que Cristo nos ensina, ela é custosa para nós, mas agradável a Deus. Escute bem o que eu estou dizendo. Vai ser custoso para você abrir mão da sua vontade para que a vontade de Deus prevaleça. Vai ser custoso para você, mas saiba de uma coisa, Deus vai se agradar. Deus se agrada disso. Lucas destaca, irmãos, o sofrimento de Jesus naquele momento de oração. De todos aqueles que narraram esse sofrimento de Jesus, Lucas é o que nos dá mais detalhes de como foi angustiante aquele momento de conflito que Jesus estava passando ali no jardim do Getsemane. Jesus estava na antessala do sofrimento. Em poucos instantes começariam a sua paixão, o escárnio dos homens, a zombaria dos homens. Dariam a ele, irmãos, uma túnica falsa, uma túnica para representar ali, zombar do reinado dele. Dariam a ele uma coroa de espinhos, dizendo, tu não és rei. Castigariam ele, bateriam ele, seu corpo ficaria esquartejado, irmãos. O mundo rejeitariam por um ladrão e diriam, solte Barrabás e crucifica Cristo. O mundo levaria Jesus até a cruz, para que ele ali sofresse, irmãos, o abandono do Pai. A maior de todas as dores, o abandono do Pai por mim e por você. Irmãos, versículo 44, observe na sua Bíblia. Lucas diz assim, estando em agonia,
orava mais intensamente. Agonia, angústia. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. À medida que o seu sofrimento, irmão, chegava à sua alma, se angustiava e ele orava intensamente, porque o meio de graça para os momentos de angústia é esse. Está angustiado, está agoniado, porque a vontade de Deus está sobre a sua vida, porque não é mais a sua vontade, mas a de Deus, está trazendo angústia sobre você pelo sofrimento. Ore, busque a Deus. Jesus estava angustiado, irmãos, e aconteceu ali algo que não é tão comum, hoje chamado de diapedese. A diapedese, irmãos, é um fenômeno que acontece dado os estresse extremos, que seu corpo ele começa a sair sangue pelos poros onde deveria sair suor. Tamanho era o estresse que Jesus estava. Irmãos, ele estava sofrendo, angustiado, e Lucas diz que o seu suor era como gotas de sangue que caíam ali, porque ele contemplava o sofrimento por mim e por você. Porque não era o sofrimento dele, porque ele não tinha pecado sobre si, mas era os nossos pecados, irmãos, que ele estava vendo diante de si. Seria muito custoso para ele fazer a vontade do Pai, fazer com que a sua vontade, a vontade do Pai se estabelecesse sobre ele. Foi custoso, custou a sua vida. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o Deus que nos ordena a viver a vontade dele sobre todas as coisas, é o Deus também que nos ajuda. Diz o texto ainda no versículo 43, versículo anterior, que em meio àquela agonia, o Pai enviou do céu um anjo, um ser ministrador, para ir ao encontro de Jesus, irmãos, e aliviar ali o seu sofrimento. Diz o versículo 43, então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. Aqui nós podemos perceber um princípio da vida espiritual. Quando a vontade de Deus é priorizada na nossa vida, e essa prioridade nos traz angústia e sofrimento, Deus sempre manda para nos socorrer ajuda celestial. Diante desse sofrimento que você está passando, por priorizar a vontade de Deus, saiba, existem anjos de Deus agindo ao seu favor. Existe, irmãos, da parte de Deus, ajuda, favor, auxílio para aqueles que estão perseverando em fazer a vontade de Deus. Você não está só. Os discípulos ali cochilaram, os discípulos fraquejaram, mas o anjo de Deus veio ao socorro do seu Filho Jesus. Assim como ele vem em nosso socorro. Assim como eles vêm para nos ajudar nos momentos, irmãos, que estamos angustiados. Deus, ele se agrada de quem permanece na vontade dele, de quem se esvazia de si mesmo e busca a vontade de Deus. Como disse o salmista lá no Salmo 147, versículo 11, o Senhor se agrada dos que o temem. Dos que o temem. Quem é que teme a Deus? Quem ama a vontade de Deus. Quem escuta o que ele diz e busca vivenciar, trazer, experimentar, conhecer, provar aquilo que ele tem a ensinar. Muitos hoje, irmãos, desconhecem a abnegação de Cristo porque não querem enfrentar os custos. Sabe por que falar sobre a abnegação de Cristo é algo que para muitos é um grande mistério? Porque muitos não querem enfrentar custo, irmãos. Muitos entendem errado o que Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Alguns entendem a coisa mais ou menos assim: quem quiser vir após mim, faça a sua vontade, tome o seu coquinho, arme sua rede e vá receber uma brisa lá na praia. Sombra e água fresca. Nada de oposição. Nada de ir ao contrário das trevas. Não é isso que Jesus nos ensina, irmãos. Não é ficar numa rede, achando que agora meus problemas acabaram, é sombra e água fresca, pare de sofrer. Não!
Jesus deixa claro para nós que é custoso. Para Ele custou a vida dele. O que custará para nós que somos discípulos dele, irmãos? Se o Mestre, o nosso Senhor, morreu por fazer a vontade do Pai acima de todas as coisas, por que que você pensa em ter vida? Que discipulado é esse, meu irmão? A quem você tem seguido? Se você quer um caminho diferente do Mestre. Assim como Jesus, irmãos, assim como Jesus, nós precisamos fazer com que a vontade de Deus prevaleça sobre nós. Para estes irmãos que não querem sofrimento, é completamente repulsivo deixar os seus desejos por amor a Deus e amor aos seus irmãos. Aqui eu queria destacar isso. Por amor aos seus irmãos. Não tem como você estar vivendo com Deus, bem com Deus, e estar vivendo mal com seu irmão. Nós precisamos aprender a abnegação também, por amor à vida dos nossos irmãos. A não deixar que a minha vontade, mesmo que eu tenha até algumas razões, prevaleça, mas que por amor a Ele, eu abra mão. Às vezes eu encontro situações dessa situação na minha vida, irmãos. Às vezes eu sei, não tem problema, não há problema nisso. É como Paulo via, irmãos, em algumas igrejas, às vezes os irmãos estavam lá, tem que ser, para ser cristão, tem que se circuncidar, nós só vamos ouvir o evangelho se circuncidar. Paulo sabia que se fizesse a marca da circuncisão, não teria problema nenhum. Foi o que ele fez. Em vez de peitar os irmãos, ele abriu mão da sua razão e foi lá e fez em Timóteo, que não era circuncidado ainda, para que o evangelho pudesse chegar à vida de outros, no exercício de abnegação, de negação da sua própria vontade, por amor aos nossos irmãos. Irmãos, um cristão abnegado sabe que é a vontade de Deus que deve prevalecer em seus relacionamentos. Um cristão que conhece a abnegação de Cristo se faz servo dos seus irmãos, por amor a Deus. Assim como Jesus, ele está disposto a mortificar, matar, não alimentar os desejos da carne, as suas próprias vontades contra o seu irmão. Ele está disposto a mortificar a sua vontade, para que o seu irmão permaneça em Cristo, permaneça no centro da vontade de Deus. Irmãos, conhecer a abnegação de Cristo é custoso. Isso que eu estou falando nessa noite. Não pense você que é fácil, simples, é custoso. Mas é agradável ao Pai. Mas traz para nós grande recompensa. De Deus olhar para mim e para você e dizer: meu filho, eu me agrado da sua vida. Minha filha, eu me alegro em ver a maneira como você tem buscado viver fielmente para mim. Eu me alegro em ver a maneira que você não coloca a sua vontade como prioridade, mas a minha vontade como prioridade, para que você esteja debaixo da minha bênção, debaixo do que eu tenho para você. Irmãos, o amor tem seus custos, né? Falamos semana passada que a medida de todo amor é a capacidade de doar. E doar não é algo fácil. Doar algo que não lhe é custoso não prova amor não, viu, meu irmão? Não prova amor não. Eu vou doar porque está sobrando comida na minha despensa. Amém, isso é uma bênção, vai abençoar muita gente, mas não é prova de amor. Prova de amor é quando você só tem aquele alimento na sua despensa e você entrega ao seu irmão. E você prefere sofrer a ver ele passando fome e necessidade. Isso é amor. Amor não é dar a sobra. Amor é dar aquilo que nos é custoso. Certo episódio de Davi queria oferecer a Deus sacrifício. E alguém chegou para Davi e disse assim: olha, eu vou dar para você um lugar para que você possa oferecer esse sacrifício. Vai ser seu, é seu. Davi disse: eu não quero oferecer a Deus sacrifícios que não me custem nada. Porque sacrifícios que não me custam nada, não são sacrifícios de amor. Se você ama Cristo Jesus, se o seu coração é constrangido pelo que Cristo fez por você, se você de fato ama a Ele, saiba que o seu sacrifício precisa ser custoso, para que Deus possa se agradar de você, para que Deus veja
que de fato você é um cristão, é uma cristã. Portanto, irmãos, podemos concluir que a abnegação é a atitude de negar a própria vontade, tomar a vontade de Deus sobre nós, a fim de agradar a Ele. Isso é a abnegação que a Bíblia nos ensina. É esse conceito tão esquecido, tão pouco pregado nos nossos dias, que nós precisamos reviver em nossos corações. Para conhecer essa virtude, precisamos pedir graça de Deus sobre nós, não podemos deixar de orar. Precisamos reavaliar e remanejar o nosso tempo e as nossas prioridades, para que a gente possa fazer de tudo para estar em comunhão com Deus, constantemente, em casa, no trabalho, na rua. Daqui a pouco, quando você sair, estar ao lado de Deus, andando com Ele na rua, no trabalho, na hora de comer, na hora de brincar, se divertir, estar com Ele, na presença dEle, para que a gente possa aprender o que significa abnegação. Eu pergunto a você que está aqui nessa noite, para a gente encerrar, você quer conhecer a abnegação de Cristo? Responda sinceramente aí no seu coração, não precisa responder para mim. Você quer de fato aprender, conhecer a abnegação de Cristo? Ou seja, você quer viver verdadeiramente a vida cristã, onde a vontade de Deus prevaleça e preencha todo o seu ser? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deixe que a vontade de Deus prevaleça na sua vida diante das suas escolhas. Deixe que a vontade de Deus prevaleça na sua vida diante das suas escolhas. Amanhã vai começar mais uma semana de trabalho. E Deus vai te dar muita oportunidade para isso. Amanhã vai começar mais uma semana cheia de provas e tentações. E Deus vai te dar a oportunidade para vivenciar e conhecer isso. Mas você também pode ser aquele aluno indisciplinado, que reprova todo ano, que nunca sai da quinta série. Já está lá já é um marmanjo, mas não consegue passar. Porque não quer aprender. Deixe que as experiências que Deus vai permitir na sua vida, ensine, lhe faça conhecer o que é a abnegação de Cristo. E eu gostaria de orar com você, orar pela minha vida e pela sua vida também, para que nós possamos enfrentar o teste de Deus, enfrentar a prova de Deus e conhecer mais o que significa abrir mão da nossa vontade.